Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Sejam bem-vindos, meus irmãozinhos e irmãzinhas apaixonados por futebol. É hora de ligar o rádio, ajustar o volume e se preparar para a emoção que só o futebol raiz pode proporcionar. Eu sou o Belezão e este é a Terceirona, que te leva pro coração do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos abrir os trabalhos? Comigo aqui, João e Cícero. Como vocês estão, meus queridos? Belezão, que rodada incrível que a gente vai ter nesse fim de semana. A segunda jornada da Série C tem tudo para ser muito melhor que a primeira. Obviamente, emoção em dobro, é futebol na veia, meus amigos. Vamos que vamos! Fala, amigos da Terceirona. Nos gramados de todo o Brasil, os times vão entrar em campo da Série C com o tão sonhado objetivo que é acessar a Série B, conquistar a vaga no Campeonato Nacional da Série B, um novo pedestal. E aqui no Terceirona estamos acompanhando tudo, cada lance, cada drible, cada gol, com toda a energia e emoção que essa competição merece. Hoje nós vamos trazer para vocês os destaques dos jogos do fim de semana. Os jogadores que têm tudo para jogar muito na rodada e no campeonato. As surpresas e reviravoltas na preparação para a segunda rodada e, é claro, não podemos esquecer das análises e comentários dos nossos especialistas, dos nossos jornalistas, que vão te deixar por dentro de tudo que vai rolar e do que esperar para as próximas partidas. Então, preparem-se, amigos, a jornada está apenas começando e nós estaremos aqui a cada lance, a cada momento de emoção para te levar juntos pela Terceirona, porque aqui é futebol raiz. Fiquem ligados, porque o Campeonato Brasileiro da Série C está pegando fogo. Vocês estão prontos? Então vamos lá, amigos, porque a Terceirona está apenas começando. Neste sábado, lá no Castelão, na belíssima São Luís do Maranhão, que o Sampaio Corrêa vai encarar o Figueirense. O jogo começa cedinho, às 17 horas. O AVC recebe lá no Frasqueirão em Natal o Náutico para um jogo muito emocionante na abertura da segunda rodada. É também sábado, dia 27, às 16 horas. O mais querido contra o Timbu, aqui no Terceirona para você. Com bom início, a Tombense viaja até o ABC Paulista para encarar o São Bernardo, lá no estádio 1º de Maio. É sábado, às 19 horas. A casa do Bernô vai tremer. É na Arena Sicredi, em São João del Rei, que o Atlético, depois de uma estreia incrível, vai receber o Remo, que vem de derrota e quer se reerguer. O jogo é sábado, às 19h30. O CSA e a Ferroviária têm um encontro marcado em Maceió, lá no Rei Pelé, neste domingo. É a Ferrinha que viaja para pegar o Azulão, com horário programado para as 16h30. É hora de falar do Belo, que recebe o Caxias no Almeidão, em João Pessoa. O Caxias vai dar a vida para se recuperar do vexame da estreia na Série C. É domingo, dia 28, às 19 horas. Vamos falar do Volta Redonda, que depois de trazer 3 pontos jogando fora de casa, retorna ao estado do Rio de Janeiro e recebe em casa, no Raulino de Oliveira, o Floresta. A partida está marcada para as 19h30. E o Ferroviário do Ceará vai jogar contra o Aparecidense. É na próxima segunda-feira, dia 29, às 20 horas, no Presidente Vargas, na nossa querida Fortaleza. Como será que os times vêm depois da tão esperada estreia? E para fechar a rodada desse fim de semana, o São José, que vem de derrota, vai tentar se reerguer lá no Passo da Areia, em Porto Alegre. A partida é contra o Confiança, o Dragão do Bairro, e está marcada para as 20 horas. Beleza, gente. Olha, outro jogo que teremos domingo vai rolar no estádio Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, às 19h30, com o Voltaço recebendo o Floresta do Ceará, que vem lá de Fortaleza para esse duelo. Belezão, o Voltaço estreou com vitória na primeira rodada da Terceirona, no confronto que aconteceu no sábado passado contra o Remo, lá no Bainão. O Voltaço, que não vencia uma partida oficial desde o dia 4 de fevereiro, conseguiu sair vitorioso lá na casa do Remo. O jogo ficou 2-1 para o Volta Redonda, que contou com um gol contra do Remo para fechar o placar. Mais um gol contra. Nessa rodada teve vários gols contras. Os times estão jogando contra si. Bem, enquanto o Voltaço ganhou de 2-1, o Floresta perdeu de 2-1. Ambos nas partidas de estreia dos times na Terceirona 2024. O Verdão, jogando em casa, buscou o empate contra o Botafogo da Paraíba, mas não deu. O Belo fez o segundo e fechou a conta. 1 para o Floresta, 2 para o Botafogo da Paraíba. Que beleza, hein, João? Que beleza. Mas, agora vamos falar do Floresta, que estreou com derrota na Terceirona.
O Verdão saiu atrás do placar, conseguiu empate, mas uma falha na marcação definiu a vitória do Belo por 2-1. Uma curiosidade aqui sobre o Floresta, gente, o clube do bairro Vila Manuel Sádio, em Fortaleza, surgiu com o nome As de Ouro, mas depois, muito inspirado em outro clube, esse lá do futebol inglês, o Nottingham Forest, que seria aqui para o nosso português, Floresta de Nottingham, e aí que o clube nasceu. Passou de As de Ouro para se chamar Floresta Sport Clube. Então, muito legal, inspirações inglesas aí para a criação do time. Como diz na terrinha, cuida. Vamos chamar o nosso jornalista Tércio Brilhante, que está cuidando do Floresta para nós da Terceirona. Ele faz todo o acompanhamento do Floresta. E agora ele vai trazer para nós mais informações sobre o Floresta e como ficou sobre a derrota do primeiro jogo. Fala aí, Tércio, para nós. Rodeado de reforços e na busca por fazer uma campanha mais tranquila do que a do ano passado, na qual lutou pela permanência até a última rodada, o Floresta estreou na Série C diante da equipe do Botafogo da Paraíba e acabou sendo derrotado pelo placar de 2-1 em casa, no estádio Presidente Vargas. O jogo foi bastante movimentado e teve chances para ambos os lados. O Floresta levou mais perigo à meta adversária, finalizando mais vezes, porém o goleiro Wallace impediu que o time tomasse vantagem à frente do placar, o que só foi acontecer no segundo tempo, com um belo gol de Bruno Leite, que chapelou o goleiro Luiz Daniel e mandou a bola para o fundo do gol. Atacante Buba empatou para o Floresta, porém Joãozinho virou o marcador e garantiu a vitória do Belo por 2-1. Tércio, muito obrigado pela sua informação, mas eu quero ouvir o público, eu quero ouvir outras pessoas. Logo após a derrota do Floresta, o Tércio ouviu uma mensagem muito importante que vocês nos acompanham agora. Fizemos nossa estreia, né? Estreia sempre desgastante psicologicamente. A gente trabalhou durante e após o estadual quase um mês, nos preparando. Os atletas contratados foram chegando aos poucos e alguns até não conseguiram estrear. Infelizmente não conseguimos fazer o resultado positivo dentro daquilo que nós planejamos. Tivemos um primeiro tempo muito bom, né, tecnicamente falando, conseguimos controlar o jogo o tempo inteiro do primeiro tempo. Infelizmente, no início da segunda etapa, nós levamos um gol cedo, isso destabilizou a equipe. Após algumas mudanças, a gente conseguiu equilibrar, empatamos e uma infelicidade, uma desatenção ali, uma bola parada no escanteio, sofremos o gol que nos fez levar essa derrota. Bem, gente, é isso aí, não adianta, o Floresta perdeu. É uma SAF e ela vive de resultado, né? Como se fosse uma empresa, só quer saber de lucro. A torcida do Floresta ainda é pequena, não é tão relevante quanto os outros grandes times de Fortaleza, mas é um time que representa o futebol do interior, um futebol raiz e um futebol que quer se desenvolver. Ele pode ter mais chance e vamos confiar que as pessoas que fazem o futebol, que independente de quem está por trás, mas os jogadores, a equipe técnica, o técnico, querem o melhor resultado para o seu trabalho e crescer profissionalmente. Vamos torcer por eles. Bem, agora é hora de falar do nosso querido Voltaço, que estreou com vitória em cima do Remo, contando com a sorte do gol contra. Vai até rimar, mas a sorte também faz parte do esporte. É ou não é, belezão? Por falar em Volta Redonda, fica aqui uma curiosidade. Volta Redonda teria o primeiro shopping da América Latina, projetado para modernizar o bairro Aterrado. O icônico edifício redondo foi desenhado pelo arquiteto Oswaldo Moreira com o nome de Shopping 35, lá em 1966. O edifício viria a ser o primeiro shopping da América Latina, porém nunca foi finalizado. Bem, gente, mas vamos falar agora de futebol de novo, né? Eu queria chamar aqui o nosso jornalista Matheus, que acompanha o Voltaço na Terceirona, para falar um pouquinho dessa vitória do Voltaço contra o Remo, que foi muito importante para o time. Matheus, conta pra gente aí. Fala, galera do Terceirona, aqui é Matheus Fominski trazendo as informações do Voltaço, que começou muito bem a sua jornada rumo ao acesso para a Série B, jogando fora de casa com um time complicado, torcida empurrando o jogo inteiro, com chuva. O Volta Redonda venceu o Remo em Belém pelo placar de 2-1. Um ótimo primeiro tempo, tanto atacando quanto defendendo. MV, no primeiro tempo, aos 18 minutos, marcou um belíssimo gol com assistência de Berguinho. No segundo tempo, o Remo melhorou e conseguiu
igualar o marcador por volta dos 30 minutos do segundo tempo. Mas já aos 41 da última etapa, o meia Pavani do Remo acabou colocando a bola contra a própria meta após uma jogada de escanteio. Portanto, uma vitória para se comemorar muito. Volta Redonda 2, Remo 1. Volta Redonda que inicia a Série C com o pé direito. Matheus, você tá certo, viu? Pra nossa sorte da Terceirona, o Matheus conseguiu bater um papo com o Rogério Correia, que é o técnico do Voltaço. O técnico que foi o líder da equipe no ano passado e que foi afastado ao final porque não conseguiu a classificação. E eles trouxeram o Felipe, outro técnico, pra jogar o estadual. Aí também não deu certo e eles resolveram chamar de novo o Rogério Correia. Então a diretoria tá um pouco indecisa, mas pelo jeito tá acertando em chamar o Rogério Correia, né? Então vamos ouvir essa primeira impressão do Rogério Correia do jogo, pra gente entender esse cenário novo do Voltaço com ele de volta pra casa. Então, vitória importante, vitória muito no sufoco, onde conseguimos suportar a pressão do Remo, que veio no embalo da sua torcida. Porém, o jogo no início desenhou muito pra gente, né? Com campo seco, né? Onde conseguimos jogar futebol, onde conseguimos botar a bola no chão, fazer boas movimentações, marcar o adversário pressão. Conseguimos um gol numa série de tiros de meta nossa, né? Que a gente conseguiu trabalhar a bola e chegou bem na parte ofensiva, no último terço deles. E logo depois do gol veio uma junção de fatores ali que são importantes nós frisarmos, né? Veio a chuva, o Remo ter que buscar o jogo, né? Com pouca desenvoltura, porém com muita pressão, muito no embalo da sua torcida, muita bola longa, muita correria, e onde nós acabamos errando um pouquinho os passes, e com isso começamos a errar passes e começamos a cansar um pouco mais, né? O campo ficou muito enlamaçado, não dava para jogar assim de posse de bola, e aí nos atrapalhou muito isso. E a torcida do Remo impulsionou o time deles, né? Que foi para cima, meio que desgovernado ali, né? Mas só no ímpeto mesmo, não gerando desconforto, né? Mas a equipe conseguiu suportar bem, e isso é algo importante. Coisas que anos anteriores a gente não conseguia às vezes suportar uma pressão do adversário. Hoje a equipe está de parabéns por ter conseguido suportar, de ter conseguido jogar e de buscar novamente um gol, né? O segundo gol ali, consequentemente a vitória, né? Tão espetacular. Obviamente nada foi perfeito, precisamos melhorar muito, mas foi importante demais a vitória, e iniciar assim é importante demais. Só para repercutir rapidinho a fala do Rogério Correia, o técnico do Voltaço, eu no lugar dele estaria feliz, né? Pela maneira que o jogo se apresentou. O jogo ficou ruim até pelas questões climáticas, e mesmo assim o Voltaço conseguiu trazer na mala ali 3 pontos fora de casa, né? O Voltaço que repete um bom início de campeonato da Série C, como fez ano passado, com o mesmo técnico. Então é um cara que conhece o time e também falou das dificuldades da partida, né? Além da torcida, que é muito forte, a torcida do Remo, o jogo também ficou um jogo nada técnico e que valia mais à vontade. O campo virou um lamaçal, e começar o campeonato com 3 pontos fora sobre toda essa circunstância, eu estaria muito feliz se eu fosse o Rogério ou se eu fosse o torcedor do Esquadrão de Aço. Que beleza, meus amigos. Bem, mas esse confronto vai acontecer lá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 19h30. Lá, o Voltaço recebe o Floresta para o segundo jogo da segunda rodada da Terceirona. Belezão. E o Matheus Suminski, nosso repórter que acompanha o Volta Redonda aqui no Terceirona, vai dizer pra gente agora como o Voltaço chega para esse jogo, vindo de uma vitória ali com uma pitada de sorte contra o Floresta, que sofreu com um erro crucial logo na primeira rodada. Pessoal, o técnico Rogério Correia tem que ficar esperto, porque há 5 atletas pendurados. O Cal, volante, Bruno Barra, também volante, o Sanches, lateral esquerdo, Zé Vitor, zagueiro, e o Jean Drosny, goleiro. Portanto, 5 jogadores pendurados para a partida contra o Floresta, nesse domingo, 7h30 da noite, no estádio Raulino de Oliveira. Eu gostaria de chamar a atenção nesse jogo contra o time cearense para ela mesma, a lei do ex. O Volta Redonda vai enfrentar o Marcelo e o Felipe Surian. O Felipe Surian foi o treinador campeão do Volta Redonda na Série D do ano de 2016. E o Marcelo tem grande participação na história recente do Volta Redonda. São mais de 100 jogos atuando pelo time do sul do estado. Portanto, o torcedor do Volta Redonda já está na torcida para a lei do ex não acontecer no estádio Raulino de Oliveira neste domingo.
Meus amigos, veja que fato curioso eu vou passar para vocês agora. O Volta Redonda viajou até Belém e ganhou o jogo com o erro do Remo. A defesa do Remo errou e o Volta Redonda ganhou. Em contrapartida, o Floresta jogou em casa, errou também e facilitou a vitória do Belo, do Botafogo da Paraíba. Vamos ver o que aguarda para esse jogo do Volta Redonda e do Floresta aqui no Rio de Janeiro. Bem, gente, agora vamos ouvir o nosso jornalista Tércio Brilhante, que segue os passos do Floresta na Terceirona e comenta um pouco o que ele espera do Verdão nesse próximo jogo. O Floresta agora volta as suas atenções para o adversário da próxima rodada. O time do técnico Felipe Surian enfrenta o Volta Redonda, fora de casa, no Rio de Janeiro, no estádio Raulino de Oliveira, no próximo domingo, dia 28, às 19h30. O Volta Redonda, por sua vez, começou com o pé direito no Campeonato Brasileiro da Série C, vencendo o Remo em Belém pelo placar de 2-1. Infelizmente, pessoal, o Floresta não vem bem. Fez o campeonato regional, caiu nas quartas de final para o Simplório Maracanã, uma equipe regional, e não se preparou muito bem para a primeira rodada e perdeu em casa. Na realidade, a gente sabe como funciona a Terceirona, não tem muito tempo para se recuperar. Vamos apostar que o Felipe Surian vai preparar o time melhor para o próximo jogo e para as próximas rodadas, mas a gente deixa o alerta aqui, se não se cuidar e se bobear, não se recupera na competição. E o ano passado o Floresta quase desabou para a Série D. Vamos torcer que ele faça um campeonato de recuperação. Eu concordo plenamente aí com o meu amigo Cícero. O futebol já é uma caixinha de surpresas e no Terceirona, então, campeonato raiz, tudo pode acontecer, né? Até mesmo pelo formato dessa competição, que é um campeonato de turno, depois vira um campeonato ali entre 8 times divididos em 2 grupos, enfim, depois vai para as semifinais. É muito diferente do que a gente está habituado. E o Floresta, contra o Botafogo da Paraíba, saiu atrás do placar, empatou e seguiu jogando melhor, mesmo após o empate. Depois teve aquela cobrança de falta para o Belo, em que os 2 jogadores do Floresta caíram na dividida e a bola sobrou só para empurrar para o fundo do gol vazio. Mas o time não é bobo. A promessa é de que esse jogo de domingo seja em alto nível e o Volta Redonda e o Floresta façam uma partida muito boa de se assistir. Que beleza, meus irmãozinhos! E é isso aí, o jogo entre o Volta Redonda e o Floresta vai acontecer às 17h30 do domingo, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Terceirona estará por lá, acompanhando tudo e trazendo todas as informações do jogo para você. No nosso site terceirona.com e nas redes sociais Terceirona Oficial, você acompanha todas as notícias do seu time na disputa pela Série C do Campeonato Brasileiro. E vamos continuar com o nosso programa. Que beleza, gente! Chegou a hora de você saber tudo o que rolou na rodada de estreia da Terceirona, a nossa querida Série C. E também acompanhar com a nossa equipe tudo o que vai rolar na rodada deste final de semana. Eu, como sempre, quero contar com os meus guerreiros, meus fiéis escudeiros, João e Cícero, e nos bastidores uma equipe muito grande que prepara toda semana um conteúdo que só nós temos aqui sobre a Série C. É isso aí, belezão! Uma rodada de estreia sempre trazem algumas emoções. E essa primeira rodada pra gente aqui foi mais que especial, porque a gente colocou esse projeto gigante que é a Terceirona na rua, né? Como diria minha avó, o bloco já saiu, não tem mais volta. Mas vamos que vamos, e você também vai acompanhar aqui o maior portal da Série C no Brasil, tudo e todas as emoções. Teve muita coisa legal demais, teve também muita curiosidade, belezão e João. Eu acho que a nossa equipe aqui preparou tudo e vamos trazer também dados culturais, análise da classificação e informações muito relevantes. Então, gente, vamos nessa, meus irmãozinhos. Vamos para uma rodada de muita informação e você é o nosso convidado. Vem com a gente aqui na Terceirona analisar a Série C, esse campeonato que só começou, mas já mostrou pra gente muitas questões importantes. E, é claro, muitas emoções. Que beleza! Na abertura da Série C, o Tombense recebeu o São José e venceu por 1-0 lá no Almeidão. Pedro Oliveira, que estava fazendo a sua estreia, fez um golaço para decidir a vitória. Inclusive, esse foi o primeiro gol da Série C em 2024. Também no sábado, o Volta Redonda foi até Belém e venceu o Remo por 2-1 no Bainão. MV abriu o placar para o Voltaço com um lindo gol de cobertura. O Leão rugiu e reagiu no segundo tempo com o gol de Jaderson. Mas o gol contra, no fim,
decidiu a partida a favor do Voltaço. No Colosso da Lagoa, lá em Erechim, o Ipiranga se impôs e bateu o CSA por 3-1. Foi a primeira vez esse ano que o time gaúcho conseguiu fazer 3 gols, acreditem, em única só partida. Será que o Canarinho vai voar nessa Série C 2024? O jogo mais surpreendente da rodada foi do Atlético, que foi até o Rio Grande do Sul, lá em Caxias do Sul, e aplicou uma goleada impiedosa no Grená. 4-0. Jonatas fez 3 gols e mostrou que segue em grande fase. Do outro lado, o técnico Argel Fux tomou uma decisão polêmica. Com os aflitos de portões fechados, o Náutico recebeu o São Bernardo e empatou por 1-1. Silvinho, de pênalti, abriu o placar para o Tigre. Paulo Sérgio, com um belo chute de goleiro, impediu a derrota do Timbu na estreia. No Orlando Scarpelli, lá em Santa Catarina, o Figueirense fez 2-1 no Ferroviário do Ceará. Foi a primeira vez que o Furacão de Santa Catarina venceu em uma estreia na Série C. Alisson foi o herói da tarde, com 2 gols para o Figueira. O Botafogo da Paraíba foi até Fortaleza e estreou com uma vitória. 2-1 em cima do Floresta. O primeiro gol de Bruno Leite foi uma obra de arte. Ele encobriu o goleiro e tocou de cabeça pro gol. Em Aracaju, o Confiança empatou por 1-1 com o Londrina no Batistão, que estava também com portões fechados. Davi fez o gol do time visitante, mas após expulsão, o time sergipano reagiu e igualou o placar com o Rafael Furtado. Na Fonte Luminosa, lá em Araraquara, a Ferroviária empatou por 1-1 com o ABC de Natal, nessa segunda-feira. A Locomotiva saiu na frente com o gol de Juninho, de pênalti. No segundo tempo, o ABC reagiu e fez 10 minutos fantásticos, frenéticos. O gol de empate foi de Juan. No último jogo da rodada, na quarta, a Aparecidense não deu mole pro Sampaio Corrêa. E com uma atuação segura, a Cidinha fez 2-0 e começou a Série C com o pé direito. Meus irmãozinhos, nós vamos sempre estar aqui para vocês também para trazer alguma informação cultural dos times, da cidade, da região, do Brasil inteiro. Porque a Série C é isso, ela está espalhada pela Série C. Então a gente quer sempre trazer alguma coisa de alguma cidade para vocês poderem saber da cultura brasileira e de lugares que vocês podem visitar, onde ir e conhecer. Então a gente queria, como o destaque dessa semana foi realmente o time do Atlético, com 4-0 em cima do Caxias, a gente queria contar uma coisa para vocês de São João del Rei, a sede do Atlético. Lá tem o Museu da Memória do ex-presidente Tancredo Neves, que ganhou as eleições em 83, mas morreu e nunca tomou posse. Mas quem estiver passando por lá, vale muito a pena dar passadinha nesse memorial. É um lugar em que você revive a história do Brasil. Vamos lá então, gente. Vamos falar um pouco como ficou a tabela da Série C. É uma rodada que demorou para acabar por causa da estreia reagendada do Aparecidense contra o Sampaio Corrêa. Devido a problemas no calendário do Campeonato Maranhense, por causa das chuvas, que mudou a data da final do Maranhense, impactou toda a agenda da Terceirona. É isso aí, Belizão. Vamos analisar então como está essa tabela da Série C e observar os times de ponta a ponta. Quem já se destacou e quem está no fundo olhando para cima e tentando respirar. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar falando ali dos 8 primeiros clubes, que para quem não sabe, esses 8 primeiros clubes vão para uma segunda fase, vão para uma outra etapa do campeonato. Enquanto o resto, obviamente, vai brigar para ficar na zona morta, onde nada acontece, ou para fugir da zona de rebaixamento. Então vamos do primeiro ao 8º e, obviamente, por causa do número de gols, Atlético é quem lidera a tabela da Série C na primeira rodada. E aí a gente vem seguindo por Ipiranga, Aparecidense, que ganhou em casa, Volta Redonda, Figueirense, Botafogo, Tombense e Náutico, o Timbu. Mas agora o Belezão também vai dar uma olhadinha lá na zona da degola, né, Belezão? Gente, vamos começar a olhar por baixo a tabela, porque apesar de ser a primeira rodada, a gente tem que ir acompanhando quem tá correndo risco de descer pra Série D, né? Porque começar ruim, como o Caxias começou, que é o último colocado da tabela, porque ele tomou 4 gols, ou seja, ele começa o campeonato devendo 4 gols para um saldo de gols, que pode ajudar ele numa classificação por pontos, mas é o Caxias que tá lá embaixo. Mas são 7 times que perderam essa primeira rodada, que é o Floresta, o Ferroviário, o Remo, o São José, o CSA, o Sampaio Corrêa e o Caxias, que estão lá no fundo com uma derrota. Mas existem diferenças de saldo de gols, né? Realmente o pior cenário é do Caxias e do Sampaio Corrêa, que tomou 2. O CSA também tem uma diferença de 2 gols, porque perdeu de 3-1, e o restante tem um gol só de diferença, que é o São José, o Remo, o Ferroviário e o Floresta.
E aí tem a zona ali que a gente chama de zona morta, que é onde não acontece muita coisa, apesar de ser a primeira rodada, mas, como a gente sempre fala no campeonato, que é só turno, é muito complicado você que fica deixando para depois, achando que depois vai dar tempo e não dá. Abre a zona morta o São Bernardo, que depois vem seguido pelo Londrina, Confiança, ABC, Ferroviária de Araraquara, Floresta, Ferroviário do Ceará e fecha com o Remo, né? Algumas atuações aí são um pouco complicadas, né? E o que a gente sempre olhou também é que fora o Atlético e também o jogo do CSA, né? Que no caso o CSA levou 3-1, os outros jogos foram sempre muito pares, né? Até os jogos que tiveram vitórias foram vitórias mínimas de 1 gol. Então, não dá para falar nada ainda dessa tabela, dessa zona morta, porque é só a primeira rodada, mas acho que a rodada da frente a gente já vai conseguir se aprofundar e começar a ter um olhar de, quem que perdeu a segunda, quem que ganhou a segunda, como que os times que foram muito bem podem estar nessa zona morta, né? Porque uma vitória você pega o elevador ou vai lá para baixo também. Então, é a segunda rodada que vai decidir muita coisa a próxima rodada do fim de semana. Ô, João, basicamente é o seguinte, tem 7 times embaixo que perderam, 7 times em cima que ganharam. Com destaque pro Atlético, que começa com 4 gols de vantagem no seu saldo de gols, e do Caxias, que começa com 4 gols negativos no saldo de gols, que pode ser importante no saldo de gols para desempate, né? Mas eu quero ver o Cícero. Cícero, o que você acha de tudo isso? É isso aí, Belezão. É isso aí, João. Foi apenas a primeira rodada. Vamos deixar os clubes desenvolverem seu melhor futebol e ao longo do campeonato nós vamos saber exatamente quem vai liderar o pelotão de frente do campeonato da Série C 2024. Por enquanto, a única coisa que sabemos, quem despontou muito bem na primeira rodada foi o Atlético. E quem nos decepcionou foi o CSA e o São José. Mas ambos jogaram fora. Vamos aguardar, pessoal. É isso aí, meus irmãozinhos e irmãzinhas, é só a primeira rodada. E na próxima semana eu acho que a gente vai ter mais profundidade para analisar todos esses times, né? Estão correndo contra o tempo para ficar longe da zona da degola, ou lutando para se classificar para a Série B, né? Bem, fale lá nas nossas redes sociais com a gente. Entra no nosso WhatsApp, diga o que você pensa do seu time, o que você acha da classificação na primeira rodada. Acesse nas redes sociais, nas plataformas de podcasts, o Terceirona Oficial. Terceirona OFC, Terceirona Oficial. E vamos seguir com um programa que tem muita coisa ainda nesse editorial. Gente, eu queria trazer uma informação para vocês, na verdade, uma análise rápida, né, da estreia do Voltasco, do Volta Redonda, na Série C. Mas por que eu tô falando isso, você deve estar se perguntando. Eu tô falando isso porque a vitória, na minha opinião, do Volta Redonda, né, foi muito boa para a moral do time. A equipe, observe bem, não ganhava desde 4 de janeiro, é muito tempo. Então, o legal é que parece que o time virou a chavinha para essa estreia na Série C, não é, Cícero? É, Belezão. Vitória é vitória. Não interessa da maneira que foi. Com muita sorte, com pouca sorte, mas o importante é ganhar. Nesse caso, o Voltaço, Volta Redonda, ganhou com muita sorte, chegando ao ponto do zagueiro do Remo fazer o gol contra e dando a vitória para o Volta Redonda, para o Voltaço. E só para concordar aí com o Cícero, eu vou bem na linha do pensamento dele. Por quê? Porque o Volta Redonda, que quase não criou oportunidade de gol na última etapa, conseguiu um escanteio aos 41 minutos. A bola foi alçada na área e na primeira trave o Pavani do Remo cabeceou contra a própria meta e garantiu os 3 pontos do Voltaço. Agora, isso para mim não foi uma vitória que nem do Atlético, que jogou bola. Se você olhar o jogo do Volta Redonda, foi um jogo truncado, um jogo difícil de ver, inclusive, e que foi resolvido em uma falha defensiva, né? Teve uma bola que entrou e o jogo foi resolvido dessa maneira. E aí eu tô falando isso por quê? Porque a gente não sabe realmente se o Voltaço tem consistência ou se foi um golpe de sorte. Então é uma coisa que a gente vai ter que observar ao longo das rodadas, principalmente nessa segunda rodada, né? O time vai continuar com bom desempenho, vai trazer uma segunda vitória, enfim, como que vai ser essa continuidade, né? Foi sorte ou foi o acaso, ou foi o time realmente que jogou muita bola e proporcionou esse momento? Hora de viajar de novo pelo Brasil, gente. Vamos conhecer um pouco de Porto Alegre. Eu queria falar para vocês sobre Porto Alegre, a Casa do São José, o Zequinha. A capital do Rio Grande do Sul tem uma coisa muito curiosa no seu turismo. A maioria das pessoas que iam até a cidade não iam a lazer. Apenas 12% das pessoas que visitavam Porto Alegre usavam a cidade para turismo. O restante dos visitantes era só por questão de trabalho ou uma questão familiar, que é um belo dilema para a Secretaria de Turismo resolverem.
Você é ouvinte da Terceirona que visita Porto Alegre, conta aqui pro Belezão como foi a sua última viagem para essa cidade que é uma das mais bonitas do Brasil. Beleza, gente. Agora vamos pra cima da próxima rodada da Terceirona. Depois da primeira rodada cheia de emoção, é hora de ficar de olho nos próximos jogos. De olho no calendário, vamos lá. Iniciando a segunda rodada, a gente tem o Sampaio Corrêa, que recebe o Figueirense, dia 27 de abril, às 17 horas, lá no Ozinho, em São Luís do Maranhão. A crédito de nota, o jogo seria no Castelão, que foi interditado para a equipe de manutenção fazer uma reforma no gramado. Então, a equipe do Sampaio Corrêa se viu obrigada a mudar o local do jogo. Também no sábado, dia 27 de abril, às 17 horas, o ABC de Natal joga em casa contra o Náutico, no estádio Frasqueirão. Ainda no sábado, dia 27, só que às 19 horas, é a vez do São Bernardo receber o Tombense, para um duelo lá em São Bernardo do Campo, no estádio municipal, 1º de maio. E para fechar a conta dos jogos de sábado, às 19h30, vamos ter o Atlético enfrentando o Remo, que sai de Belém do Pará e viaja até Minas Gerais para esse duelo no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. E dando início aos jogos do domingo, dia 28 de abril, lá no Estádio do Café, em Londrina, o Londrina recebe o Ipiranga, às 16h30. E se tem bola rolando em Londrina, tem bola rolando também às 16h30 do domingo, dia 28 de abril, lá em Maceió, no Estádio Rei Pelé, com um embate entre CSA e Ferroviária. Ainda no domingo, dia 28 de abril, com início programado para as 19 horas, o Botafogo da Paraíba recebe o Caxias, lá em João Pessoa, no Almeidão. E para fechar o domingo, às 19h30, teremos bola rolando com Voltaço recebendo o Floresta, lá em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. E para fechar essa segunda rodada da Terceirona, temos os jogos da segunda-feira, dia 29 de abril, quando o Ferroviário enfrenta a Aparecidense lá em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, às 20 horas. E ao mesmo tempo, também às 20 horas da segunda-feira, dia 29 de abril, a bola rola lá no Passo da Areia, a casa do São José, que recebe o Confiança, fechando essa segunda rodada da Terceirona. Que beleza, gente! Que vocês tenham gostado muito de todos os detalhes dos jogos que nos aguardam para a segunda rodada da Série C. Vamos seguir, que hoje ainda tem muita Terceirona, meus amigos. Vamos agora falar sobre os destaques da rodada de abertura. Os destaques da primeira rodada da Terceirona. É isso aí, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. Quero agradecer vocês por mais esse programa de hoje, a companhia de todo mundo e o super trabalho da nossa equipe, que não está nem tomando banho para trazer a abertura da Série C. Nunca vi isso. Contamos com vocês e agradecemos. É isso aí, belezão. Vamos que vamos. A rodada desse fim de semana, gente, vai ser incrível, eu tenho certeza. E a gente vai ver aqui se os nossos palpites, né? Se esse bando de sabichão aqui acertou tudo, se os times vão ganhar forma ou não. Aquele abraço e a gente se vê semana que vem. É isso aí, belezão, João e amigos. Foi um programa muito bom, muita informação colhida diretamente na fonte com os nossos jornalistas. E vamos acompanhar essa rodada que nos espera. Um abraço. Valeu, Cícero, valeu, João, valeu a todos os nossos jornalistas, toda a nossa equipe técnica de produção. Agradeço muito vocês. Vocês podem acompanhar a Terceirona em todas as nossas redes sociais e no nosso site, com uma cobertura minuto a minuto de tudo que rola na Série C. Mais uma edição para ficar na memória. O Belezão se despede de vocês aqui, agradece muito, manda um beijo no coração dos nossos irmãozinhos e irmãzinhas. E eu quero todo mundo aqui de volta na próxima semana, hein? No esquenta da próxima rodada. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Podacorp e estúdio Bebê Gigante.